O período da história que conhecemos como Era Vargas é o período mais contraditório da história recente e eu vou explicar para vocês o porquê. Vargas tinha uma imagem dualista. Ah, professora, como assim tinha uma imagem dualista? Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. O Getúlio Vargas, ele entra no poder por meio de um golpe de Estado em 1930. E aí ele permanece no poder por 15 anos. Ele fica até 1945. Nesse período de 15 anos, a gente vai ver a imagem do Vargas sendo construída como um líder populista e ao mesmo tempo como um ditador. Porque vai ter historiadores que vai falar que tinha uma ditadura no governo do Vargas também e ao mesmo tempo ele era populista, porque o Vargas ele tinha aquela coisa daquelas pessoas carismáticas, líderes carismáticos, persuasivos, que conseguiam andar por todos os grupos sociais e conseguir que todo mundo gostasse dele. Inclusive, os políticos populistas recentes, a grande maioria se espelha nas ideias do Vargas para fazer o seu plano de governo. A política utilizada pelo Vargas era a política de desenvolvimento. O que acontece? Durante 15 anos, o Brasil, que era extremamente ruralizado, a base de sustentação da galera, da população, era a agricultura. Muitas pessoas moravam no campo, o Brasil passa por uma transformação. O Brasil começa a ser industrializado no governo do Vargas. O Vargas traz para o Brasil a indústria de base e começa aí um processo de industrialização e o processo de urbanização, que é o crescimento da cidade. As pessoas passam a trabalhar nas fábricas. Só que quando isso acontece, que as pessoas começam a trabalhar nas fábricas, começam a surgir os movimentos sindicais, os grevistas, os sindicatos, as reivindicações, as greves. Por quê? Porque a forma de trabalho era precária, a jornada de trabalho também era extensiva, muitos acidentes em fábricas, e aí a galera começa a fazer movimentos sociais de reivindicação por melhores qualidades de emprego. E o Vargas faz o quê? Ele começa a pensar em direitos trabalhistas. E aí se cria no governo do Vargas a CLT, a Carteira de Trabalho. Mas espera aí, Vargas, que criou a carteira de trabalho, ele construiu essa imagem, que foi ele que fez os direitos trabalhistas. Mas vamos ser claros aqui, por que ele fez isso? Era uma forma de controle sobre os sindicatos, para calar a boca dos sindicatos, é uma forma de controle político fazer isso. Mas é claro que para os trabalhadores, a carteira de trabalho, ela era um símbolo dos direitos sociais conquistados. O Vargas manipulou a mídia para passar uma imagem de populista. Então ele era visto pela mídia como o pai dos pobres. Claro, porque ele estava fazendo muitas ações para os pobres, como os direitos trabalhistas, por exemplo, que eu já falei agora aqui. Só que, quando o Vargas assume o poder em 1930, ele vai fazer uma reorganização política. Que reorganização política é essa? Ele vai tirar a hegemonia, ou seja, o poder, o controle das oligarquias agrárias. E vai entregar isso para quem? Para os industriais, para os militares, os tenentes. E aí começa uma disputa política no Brasil entre esses grupos sociais. Porque uns vão lutar por um poder mais centralizado e outros vão querer uma constituição mais rígida no nosso território. Se vocês querem que eu fale mais sobre a Era Vargas, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Deixa aí nos comentários que logo eu trago mais informações.